Olá, seja muito bem-vindo a mais uma sessão aberta de mentoria. Hoje uma sessão especial. Eu estou aqui no Parque Nacional da Chapada Diamantina, numa casinha aqui no meio do mato, e eu preparei um conteúdo muito especial para falar para vocês sobre onde colocar a reserva de emergência. Eu vou abordar todo o processo conceitual da reserva de emergência, o que são emergências, onde colocar essa reserva, como calcular o tamanho dessa reserva, para que você possa, a partir de hoje, ter uma vida muito mais rica e uma vida com muito mais paz financeira. Meu nome é André Barreto, eu sou mentor financeiro dos servidores públicos e eu quero mostrar para vocês como que hoje vocês vão poder sair do ponto A, que é a situação de estar agarrado àquela ideia de que não consegue poupar, e mesmo assim, quando poupa, não sabe onde colocar essa reserva de emergência, acaba gastando com coisas que não são emergências e acaba voltando para o estaca zero, aquela sensação de frustração de sempre não conseguir desenvolver essa reserva de emergência, desenvolver esse ato de poupar. E você vai sair dessa aula chegando no ponto B, sabendo o que fazer para conseguir poupar e onde guardar essa reserva de emergência e para quando usar essa reserva de emergência. Eu tenho certeza que depois dessa aula você vai ter uma consciência para ter muito mais dinheiro sobrando. E esse dinheiro sobrando vai ser destinado para a realização dos seus objetivos. Com esse dinheiro sobrando, eu tenho certeza que você terá mais tranquilidade financeira, nunca mais vai ficar devendo, vai poder viajar quando quiser, nunca mais vai pegar dinheiro emprestado, consignado CDC, vai poder se tornar a partir dessa etapa, a partir da reserva de emergência, vai poder se tornar aí um investidor e um pequeno e grande investidor. Nos próximos slides, eu vou te mostrar exatamente como calcular essa reserva, onde colocar a sua reserva, quais as características dessa reserva, as opções de investimentos que a gente tem para colocar essa reserva, as opções, os investimentos que eu uso para colocar as minhas reservas financeiras e pode servir aí também para você. Mas antes, eu preciso te mostrar como que eu descobri esses segredos, como que eu decido colocar as minhas reservas de emergência. Olha só, eu não sei se você já passou por problemas financeiros, já passou por algum momento da vida aí que o dinheiro faltou, aconteceu alguma emergência, aconteceu alguma coisa e você não tinha dinheiro ali para essas situações. Mas eu tenho certeza de uma coisa, essa falta de dinheiro, né, esses problemas financeiros que apareceram, o que estão presentes na tua vida hoje, eles têm impacto na tua saúde, na tua qualidade de vida, tem impacto na relação familiar, com a esposa, com os filhos, na relação do trabalho, impacto diretamente na sua produtividade. Situações de estresse, eu tenho certeza que se você está nesse momento, é uma situação mais estressante, qualquer coisa te irrita, te tira a paciência, a relação com os amigos já não está muito boa, quando você sai para conversar com os amigos conversando sobre investimentos, você endividado, você tem perdido o sono. Então, isso são características de quem está passando por esses problemas financeiros e eu vou mostrar como que a reserva financeira vai poder blindar você desses problemas financeiros. Eu não sei se você já teve imprevistos e você não tinha dinheiro para poder honrar com esses imprevistos, para poder pagar esses imprevistos, para poder resolver aquele problema sem muita dor de cabeça. Seja um presente no mês, o presente do Dia das Mães, o presente do Dia dos Namorados, o presente do dia de namoro, o presente do casamento, enfim, todos esses presentes que surgem ao longo dos meses, ao longo do ano. Eu não sei se você já teve imprevisto e não tinha dinheiro para curar aquela dor de dente, ir no dentista, na emergência de madrugada, não tem um plano odontológico e a consulta é cara. Uma consulta médica por uma emergência médica qualquer que seja e que o plano de saúde não cubra, ou caso você não tenha plano de saúde. Um acidente de carro. Isso é muito comum, gente. Eu vejo as pessoas no trânsito, sofrem um acidente de carro, aí desce do carro, super nervoso, começa uma discussão e fica ali horas e horas discutindo aquele problema, estressando, e o dia acaba. A partir do momento que você tem uma reserva financeira, você sabe que um acidente de carro pode acontecer porque você está dirigindo no meio da rua e a qualquer momento um acidente pode acontecer. Ou você bater em alguém ou alguém bater em você. E você sabe que você tem um dinheiro guardado para caso aquele acidente ocorra, arcar com os custos daquele acidente, vai ser muito mais fácil solucionar o problema. Né? Olha, está aqui, fui culpado, não fui culpado, vamos resolver o problema. Então, é essa tranquilidade que a reserva traz.
uma conta inesperada. Não sei se você já teve aquela surpresa de receber uma conta que você não lembrava que não tinha pagado, ou um imposto que ficou devendo e agora veio a cobrança do governo. Volta e meia acontece essas coisas da gente receber ali uma conta inesperada. Eu mesmo tive esse ano essa surpresa e eu vou contar para vocês. Eu visitei o portal lá do Serasa, Limpa Nome, para ver como é que estava a situação do meu nome. Volta e meia, é bom dar uma consultadinha nesse site. Eu recomendo a todos vocês que estão assistindo, que estão aqui no ao vivo, que vão assistir a aula gravada depois. Clica no site do Serasa, eu vou deixar o link aqui embaixo do nome, para que você possa consultar o seu nome. De vez em quando vai lá, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, vai lá, dá uma consultada no seu nome, vê se não tem nenhuma conta passada, nenhum débito lá atrelado ao seu CPF. E aí eu tive a surpresa de consultar meu nome esse ano, no início do ano ali, fevereiro, acho, e eu vi que tinham contas de luz atrasadas em meu nome de um apartamento que eu não morava já há 2 anos. Porém, eu saí do apartamento que era alugado, deixei as contas de luz no meu nome, o novo inquilino utilizou a luz, não pagou, e o débito ficou, claro, no meu nome, que era o responsável lá, oficialmente, né, pelas contas de luz. Então, foi aquela surpresa, eu falei, meu Deus, contas de luz, e eram quase R$ 1.000 de conta de luz. Imagine. Então, ó, eu vou mostrar para vocês aqui o portal do Serasa Limpa Nome rapidinho, e vou deixar o link na descrição para vocês darem uma consultadinha lá, vocês fazem um cadastro rapidinho aqui, não tem rolo nem burocracia, tá? Chegou aqui, ó, consultar dívidas grátis, tá? Você pode consultar aqui, coloca o seu CPF, faz o login aqui, no meu caso a senha já está cadastrada, deixa eu ver, tá no outro portal, deixa eu ver aqui, acredito que seja essa senha. E aí você vai ver, ele vai dizer se tem algum débito no seu nome, né? Se tem alguma restrição ali aparecendo, alguma dívida ativa, algum protesto no cartório, todas essas coisas. No meu caso, não foi encontrado nada no momento. Meu score agora está melhorando, já está em 700. Quando eu descobri as dívidas, estava em 200 e pouco, tá? E aqui você pode também ver os acordos que estão disponíveis para você, quais são as ofertas de acordo com essas empresas que você está devendo. Então, é um portal muito legal, fica aí como bônus dessa aula para vocês adquirirem. Então, volta e meia, se seu nome aparecer ali com uma conta que você tem que pagar, então isso pode ser uma situação de emergência e é bom você estar preparado para essas situações de emergência. E foi baseado nesses conhecimentos, nessas experiências, que eu criei um método novo, avançado e personalizado, que é o método da mentoria, o resgate, onde a partir das minhas experiências, a partir dos meus conhecimentos, eu trago ferramentas e um passo a passo para sair das dívidas e se tornar um investidor. É novo porque fui eu que criei, avançado porque possui ferramentas dos diversos conhecimentos que eu trouxe da vida, dos diversos cursos e treinamentos que eu fiz, e personalizado porque se adequa a cada um de vocês, a cada uma da necessidade de vocês. Esse método é ideal para quem deseja ter independência financeira, seja servidor público, funcionário público, engenheiros, advogados, autônomos. É para quem deseja ter independência financeira, para quem deseja começar o processo da independência financeira, organizando a sua vida, organizando as finanças. É para quem deseja uma vida sem dívidas, sem empréstimos consignados, sem CDC, sem financiamento de veículos, sem financiamento de imóveis, sem entrar no rotativo do cartão de crédito, no cheque especial. Esse método é para quem deseja velocidade e segurança para sair das dívidas e começar a investir. E se sente travado para começar a agir. Então, se você se sente travado, se você tem tentado começar e tem sempre falhado, esse método foi feito para você. Agora, esse método, é muito importante frisar isso aqui, para quem não cheguem aí os desavisados. Esse método não é recomendado para fins ilegais ou imorais, como querer dinheiro rápido e fácil sem esforço. É para quem busca um plano e sabe que vai ter que se esforçar para isso. Vai ter que se dedicar, vai ter que dedicar tempo, vai ter que meter a mão na massa. Esse plano, esse método, ele não é recomendado para a substituição de tratamentos médicos ou psicológicos. É para quem busca paz na sua vida financeira, é quem busca equilíbrio financeiro, no pilar financeiro que vai se refletir para todos os outros pilares da vida, por meio da mudança de hábito, da conscientização dos seus gastos. Então, se você busca dinheiro fácil, ou se você busca aí tratamentos médicos ou psicológicos para curar seus problemas,
pode ir embora que essa aula não vai ser para você. E aqui um ponto importante que eu quero que vocês reflitam agora. O conhecimento, por si só, ele não gera resultado. Eu não sei se vocês concordam com essa frase, mas mais de 99% das pessoas que eu pergunto no meu Instagram sobre a concordância, eu tenho um resultado positivo. Por quê? Não adianta você estar, por exemplo, numa biblioteca como essa, onde esses 3 estudantes estão. Uma biblioteca cheia de livros dos mais diversos assuntos. Vai ter ali uma prateleira enorme sobre finanças. E você pode pegar e ler todos esses livros dessa prateleira. Todos esses livros sobre finanças. Você vai gastar aí 5 anos, 2 anos, 10 anos para ler, não importa. Você vai gerar muito conhecimento. Muito conhecimento. Esse conhecimento na sua cabeça, por si só, ele vai gerar resultado financeiro na tua vida? Ele vai gerar mudanças na tua vida? Claro que não. Então, esse conhecimento, ele depende de uma ação, de uma implementação. Então, você pode assistir todos os vídeos do YouTube que tem lá sobre reserva de emergência, sobre investimentos, sobre isso, sobre aquilo. Pode escutar todos os áudios do Spotify, todos os podcasts, pode fazer os cursos lá da Hotmart, pode pesquisar todos os artigos e sites do Google. Conhecimento por si só não gera resultado. Para que você tenha resultado, é preciso 2 palavras mágicas, que é planejamento e ação. A verdade é que somente essas 2 palavras separam as pessoas que dominam as suas finanças das pessoas que não dominam as suas finanças. Das pessoas que possuem suas reservas de emergência das pessoas que não possuem suas reservas de emergência. As pessoas que planejam seu futuro das pessoas que não planejam seu futuro. 2 palavras mágicas, planejamento e ação. Planejamento porque você precisa planejar seus gastos, planejar suas receitas, planejar seus investimentos, planejar sua reserva de emergência, planejar os acontecimentos que terão ao longo do ano. No mês de janeiro tem PVA, IPTU, tem isso, tem material escolar. Mês de fevereiro tem que pagar a anuidade lá do conselho de classe. Março tem que pagar isso. Abril tem que pagar aquilo. Junho tem aniversário de não sei quem. Fevereiro, aniversário de não sei quem. Natal tem presente. Outubro tem dia das crianças. Tudo isso é planejamento, gente. Você faz um planejamento do seu ano. Você sabe quanto que quanto você tem previsto para gastar esse ano? Você já fez um planejamento de quanto você gastaria no ano de 2021? Com aluguel, com luz, com carro, com presentes, com viagens, com férias. Você tem essa visão de quanto você precisaria de dinheiro para tudo isso? Isso é um planejamento. É ter uma visão, não só do mês, mas uma visão do ano. Comecem a pensar no planejamento anual das suas despesas, dos teus gastos, das coisas que vão acontecer com você durante esse ano. Faça um planejamento, tenha uma visão e se prepare financeiramente para essas ocasiões. Você vai estar muito mais tranquilo. E a ação é para a questão da implementação. Depois de todo esse conhecimento, depois de assistir essa aula, você tem que botar em ação. Tem que pegar, abrir a conta no banco ou no seu próprio banco, procurar um produto financeiro e ver aonde você vai colocar sua reserva de emergência e começar a montar essa reserva de emergência. Se você assistir essa aula e não entrar em ação, não fizer um planejamento, nada disso vai funcionar. Então, o conhecimento por si só não vai ser a solução dos seus problemas. Então, vejam só, se você acha que ter uma reserva de emergência é impossível, eu vou te mostrar aqui hoje que isso não é impossível. Se você fica estressado sempre que algum imprevisto acontece, porque você não tem dinheiro para resolver, é o exemplo da batida do carro no trânsito, as pessoas ficam lá gritando, esperneando. Sempre que acontece um imprevisto na nossa vida e a gente não tem dinheiro para resolver esse imprevisto, as pessoas ficam estressadas. Eu tenho um ditado que eu gosto de dizer assim, dinheiro foi feito para a gente não passar raiva. Ou seja, isso é o conceito da reserva de emergência. Eu tenho uma reserva de emergência para eu não passar raiva. Se eu bati meu carro, eu vou me estressar por quê? Se o cano da casa rompeu, eu vou me estressar por quê? Se acontecer um imprevisto e eu tenho dinheiro para resolver aquele problema é resolvível com dinheiro, e eu tenho dinheiro para resolver, por que eu vou me estressar? Então anotem aí, ó, um insight poupador do André Desendivídua Você. Dinheiro foi feito para a gente não passar raiva. Anote aí. E se você acredita que está pronto para traçar um plano, mudar sua vida financeira e entrar em ação, eu digo que você está no lugar certo. Muita gente não acredita que pode mudar a própria vida financeira. Muita gente já tentou e não conseguiu porque não tinha um plano, não tinha um passo a passo.
E hoje eu vou te mostrar como você vai virar esse jogo. Vou te mostrar, no passo a passo, vários conceitos importantes para você criar a sua reserva de emergência e blindar essa reserva de emergência. Então, sem delongas, vamos para cá e vamos começar com o conceito de imprevistos. Vocês estão vendo o tempo todo eu falar reserva de emergência para imprevistos, reserva de emergência para imprevistos. Imprevistos, o que são esses imprevistos? São situações inusitadas e que vão demandar da gente algum recurso financeiro para ser resolvido. Imprevistos, situações não desejadas, não previsíveis e que vão demandar algum recurso financeiro para solucioná-las. E o que acontece com a maioria das pessoas? Não possuem uma reserva de emergência, imprevistos já acontecem e vão continuar acontecendo até o fim das nossas vidas. E aí, quando você não tem essa reserva, a maioria das pessoas vai e pega um empréstimo para resolver esse imprevisto. Ah, um consignado, vou pegar um CDC, entro no limite do cheque especial, entro no rotativo do cartão de crédito, todas essas linhas de créditos possíveis que estão disponíveis aí para nós o tempo todo, quando não estamos blindados, né, por uma reserva de emergência. Então, a nossa blindagem contra esses empréstimos, contra esses imprevistos, para que a gente não se aborreça e para que a gente possa solucioná-los sem ter que pegar dinheiro emprestado com o banco, sem ter que ficar pagando juros para banco, a nossa blindagem é a reserva de emergência, que nada mais é do que uma reserva financeira. É um montante de dinheiro que está ali juntadinho para resolver problemas, para resolver imprevistos, para resolver coisas que acontecem ali, boas ou ruins, e eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho por que boas ou ruins. Tá? Então, vejam só aqui uma situação de imprevistos, né? Vamos aqui ver o que poderiam ser esses imprevistos para utilizarmos aí nossa reserva de emergência. Imprevistos, como eu disse, são situações inesperadas. Uma batida de um carro é uma situação inesperada. Você não sai de casa falando assim, nossa, hoje eu acho que eu vou sofrer uma colisão. Ninguém sai de casa pensando assim. Todo mundo acha que vai voltar tranquilo, vai fazer uma viagem, vai voltar tranquilo. Mas ocorrências podem acontecer nesse movimento e vai precisar de dinheiro, com certeza, para resolver esse problema aí. Seja o seu carro, seja o carro do outro, mas dinheiro vai ter que entrar em jogo. Outro imprevisto, uma emergência médica não coberta pelo plano de saúde. Então, você está ali passando por uma situação de emergência médica e o seu plano de saúde não cobre uma consulta, não cobra determinado exame, por exemplo. E aí você precisa arcar financeiramente com isso, ou com os custos do remédio, ou enfim, com várias coisas que podem acontecer. Então, está aí uma situação de emergência, você precisa resolver aquela situação naquele momento e recursos financeiros vão ser necessários. Uma coisa que é importante aqui, doenças crônicas, acompanhamentos médicos recorrentes, remédios que são tomados recorrente, isso não são imprevistos, isso deve estar dentro do seu planejamento financeiro, porque são coisas que acontecem com frequência, você compra aquele remédio todo mês, você vai naquele médico de 2 meses, em 3 meses, então é uma coisa frequente na sua vida, não é uma emergência, não é um imprevisto, tá? Uma viagem que precisa ser feita de última hora, volta e meia, isso pode acontecer na vida da gente. Ah, o falecimento de um parente que mora distante, alguma coisa que aconteceu, você precisa viajar para resolver aquela situação. Pode ser uma situação também de emergência, você não estava prevendo aquele gasto naquele mês, naquele momento, naquelas circunstâncias. Um cano que estourou e precisa ser consertado urgente na casa, uma goteira que apareceu do dia para a noite, agora no período de chuva. Enfim, uma série de coisas dentro das nossas casas que podem acontecer e a gente precisa ter um dinheirinho para resolver. Redução de salário ou demissão, isso foi uma coisa muito frequente agora na pandemia. Muita gente foi demitida. Aqueles que não foram demitidos, muitos tiveram redução de salário. E tem mais, às vezes a pessoa não foi demitida, não teve redução de salário, mas o cônjuge foi. E aí a receita da casa diminuiu pela metade. Então, nesses momentos, a reserva de emergência pode entrar em ação, porque a reserva é justamente para, quando diminuir a receita da casa, a sua receita, a receita do cônjuge, né? Houve uma demissão de um dos dois, ou a demissão dos dois. Como que a gente vai manter essa casa, né? Como que a gente vai manter a nossa vida por um tempo?
Então, a reserva de emergência vai entrar em ação. Em um outro caso, que no caso é uma mudança boa, né, que eu estou falando aqui só de coisas ruins, mas vamos imaginar uma mudança boa. Você recebeu uma promoção no seu trabalho, e aí serve tanto para funcionários públicos quanto da iniciativa privada. Você recebeu uma promoção, só que você vai ter que se mudar de cidade. O seu salário vai dobrar, só que você vai ter que mudar de cidade. Às vezes mudar até de estado. E aí vão ter que entrar recursos financeiros nesse processo. Você vai ter que contratar uma mudança, você vai ter que cancelar a escola das crianças, vai ter que fazer uma nova matrícula numa nova escola, uma série de coisinhas que você vai ter que organizar e dinheiro vai ter que entrar em jogo. Às vezes a empresa vai custear isso, mas você pode custear também pelo seu bolso, depois pedir ressarcimento, enfim, agilizar o seu lado e demonstrar que você está pronto para aquela oportunidade. Então, reserva de emergência também serve para a gente abraçar oportunidades. Tá? Nesse caso, por exemplo, uma mudança de cidade, de uma promoção, que é muito frequente no banco onde eu trabalho, por exemplo. E também um outro exemplo de imprevistos aí para a gente usar a nossa reserva de emergência é pagar um boleto, uma dívida daquela que a gente não estava esperando, não estava prevista no nosso orçamento, como eu acabei de mostrar para vocês agora atrás no Serasa Limpa Nome. Pode acontecer, aconteceu comigo, pode acontecer com você, então fique esperto. E agora, uma coisa muito importante, eu quero sua atenção aqui agora, para quê? Para diferenciar imprevistos de gastos esporádicos previsíveis. Eu vejo muita gente cometendo esse erro, e eu quero que fique bem claro para vocês aqui a diferenciação entre essas duas coisas, porque isso vai impactar no planejamento financeiro. Tá? Imprevistos foram essas situações que a gente acabou de relatar. Situações não previsíveis, aconteceu, não sabia que poderia acontecer e preciso de um dinheiro agora para resolver isso. Gastos esporádicos previsíveis, por outro lado, são gastos que a gente sabe que vai acontecer, só que a gente não se planeja para eles. A maioria das pessoas não se planejam para eles. E aí que está o problema. Acaba indo lá, pegando o dinheiro da reserva, muitas vezes para solucionar esses gastos esporádicos. Então, o que são esses gastos esporádicos previsíveis? Material escolar, todo ano em janeiro vai ter gasto com material escolar. IPVA, IPTU e seguro do carro, todo ano ali, janeiro, fevereiro, abril, você vai ter custos com IPVA e IPTU. Presentes do mês, todo ano, lá em fevereiro, você vai dar um presente para o seu filho. Todo ano, no mês das crianças, vai ter um presente. Todo ano, no Natal, vai ter um presente. Todo dia das mães vai ter um presente. Dia dos pais vai ter um presente. Todo mês acontece ali algum presentinho para alguém. Esses presentinhos devem estar lá no seu planejamento. Quando você faz a visão do ano, você tem que ter a visão. Janeiro vou ter isso, isso, isso. Fevereiro, isso, isso, isso. E aí você já se planeja para esses gastos. Sem precisar ficar recorrendo aí aos empréstimos, à sua reserva de emergência. Revisão do carro também, revisão do carro, de 6 em 6 meses ou antes você vai ter que fazer essa revisão. Então você vai ter que estar preparado ali, faz um planejamento de quando você vai precisar desse dinheiro e já deixa ali separado para não pegar na tua reserva de emergência. Beleza? Então, imprevistos são diferentes de gastos esporádicos previsíveis. Então, a reserva de emergência, como falamos, né? A reserva financeira para te dar paz e tranquilidade. Quando acontecerem imprevistos, você vai utilizar a sua reserva. E aqui, gente, um ponto muito importante. Você não vai precisar mais pegar empréstimo para solucionar esses imprevistos, porque você vai pegar lá da sua reserva, perfeito? Agora, o que acontece e que eu vejo de erro na maioria das pessoas, e que muita gente tem dificuldade? Reestabelecer a reserva. Se você foi lá, aconteceu um imprevisto, você pegou o dinheiro da sua reserva, utilizou para solucionar aquele imprevisto, a sua reserva diminuiu. O que você tem que fazer agora? Você tem que reestabelecer a reserva, voltar ela para o mesmo nível que ela estava antes de você utilizá-la. Senão você vai consumindo e ela vai diminuindo, consumindo e diminuindo, e aí você vai ficar sem sua reserva, vai acabar se sabotando e ficando vulnerável. Então, o que você vai fazer quando você usar a reserva? No próximo mês, você vai pisar no freio, dar uma diminuídazinha nos gastos, controla ali aqueles gastos variáveis, evita de sair, de comer muito em restaurante, de gastar com coisas que você não precisa muito, corta um pouquinho do lazer, de algumas coisas ali não tão essenciais,
Para quê? Para que você possa restabelecer a reserva nesse próximo mês, e aí no mês seguinte você volta a seguir sua vida tranquilamente, seguindo ali o seu planejamento financeiro, a sua organização financeira. Então, muito importante isso. Usou a reserva em um mês, no outro mês, pisa no freio, restabelece a reserva e segue adiante. E aí, quem que precisa ter uma reserva de emergência? Essa é outra dúvida muito frequente que eu recebo das pessoas no Instagram, dos meus clientes, dos meus amigos. André, eu preciso ter uma reserva de emergência? Quem precisa ter uma reserva de emergência? Todos. A resposta é todos. Todo mundo precisa ter uma reserva de emergência, porque todo mundo tem emergência, gente. Todo mundo tem emergência. Não conheço uma pessoa que não passa por emergência e que precisa de dinheiro em algum momento da vida para solucionar algum problema. Então, não conheço esse que não precisa. Seja servidor público, seja empregado seletista de empresas privadas, seja autônomo, seja quem for. Todas essas pessoas, todos esses trabalhadores, todas essas pessoas precisam de uma reserva de emergência. E aí, aqui eu fiz uma classificação do tamanho dessa reserva, né? Baseado em quê? Baseado na estabilidade do emprego, na estabilidade de recebimento das receitas. O servidor público, ele tem uma estabilidade muito maior de recebimento de receita. Todo mês certinho, tá ali, previsível, né? Pode acontecer uma vez ou outra aí do governo querer parcelar um salário, querer atrasar um pouquinho, mas assim, existe uma previsibilidade muito grande. Então, a reserva desse servidor público pode ser menorzinha. Por isso que eu represento com essa bolinha branca menorzinha. O empregado seletista, ele precisa de uma reserva um pouquinho maior, o empregado da iniciativa privada. Por quê? Porque as mudanças podem acontecer em uma velocidade muito maior. Ele pode receber uma promoção numa outra cidade numa velocidade muito maior. Ele pode ser demitido numa velocidade muito maior. Ele pode ter uma redução de salário ali por uma reestruturação da empresa. Ele acaba assumindo um novo cargo com salário reduzido. Então, a vulnerabilidade dele quanto a esses imprevistos do salário é um pouco maior. Então, a reserva tende a ser um pouquinho maior também. Tá? O autônomo, ele tem uma necessidade ainda maior de uma reserva, porque ele pode faturar bem em um mês, no outro mês pode não faturar bem, 2, 3 meses seguidos sem faturar muito bem, né? Então, o autônomo, ele precisa de uma reserva muito maior, está muito mais preparado para esses imprevistos. E um problema aí vocês falam assim, o servidor público tem a vida mais tranquila, é o que todo mundo pensa, né? Poxa, se eu tivesse um salário todo mês ali, nossa, ia ser maravilhoso. Eu ia conseguir organizar minha vida financeira, eu ia conseguir investir todos os meses, eu ia conseguir sempre ter minha reserva cheia. E o maior erro está aí, gente, nesse pensamento da estabilidade, da certeza do salário. Porque a maioria dos servidores públicos acham que por ter essa previsibilidade garantida ali do salário certinho, todo mês, sem problema, acha que não precisa de uma reserva de emergência. E a maioria dos servidores públicos não possuem reserva de emergência. E aí o que acontece? Quando acontece o imprevisto, aparecem as soluções rápidas e fáceis. Empréstimo consignado e CDC, cheque especial e rotativo do cartão de crédito. Então, ali, 4 soluções rápidas e fáceis, mas que vão te cobrar juros e você vai pagar mais por isso, por estar pegando o dinheiro emprestado com o banco, porque aquele dinheiro não é seu, tá? Então, fiquem ligados, cuidado com essa armadilha. O servidor público precisa de reserva de emergência também. Pode ser um pouquinho menor do que um empregado seletista autônomo? Pode, mas precisa ter, tá bom? E agora, vamos falar aqui do tamanho da reserva. Então, quem que precisa ter, o que é imprevisto, o que é reserva. E, André, qual que é o tamanho dessa reserva? Tá? Como é que eu dimensiono essa reserva? Uma metodologia que eu gosto e utilizo para mim, para os meus clientes na mentoria ou resgate, é o seguinte: 6 vezes os seus gastos mensais. Então, quanto que você custa para viver por mês? E aqui, gente, não é só as despesas fixas, não. Pode incluir o teu lazer, a tua diversão, tá? Os teus gastos mensais que você vem fazendo, acompanhamento todo mês. Quanto você custa por mês para viver bem, para viver tranquilamente? Quanto você tem custado por mês? As tuas despesas fixas, internet, água, luz, aluguel, condomínio, os impostos que você tem que pagar, enfim. E aqui também o teu lazer, os teus passeios, o teu divertimento. Quanto dá isso por mês?
Então, vejamos, se a pessoa tem aí um custo mensal, né, de R$ 3.000, é o custo de vida dela por mês, ela teria que ter uma reserva aí em volta de R$ 18.000. Uma pessoa que tem um gasto de R$ 4.000 por mês, que a vida dela custa R$ 4.000 por mês para ela se manter e viver bem, ela teria que ter uma reserva aí de R$ 24.000. Isso de uma forma geral, tá? Essas 6 vezes. Se você se sente confortável com um pouquinho menos, ou se sente confortável com um pouquinho mais, aí você vai fazendo os seus ajustes à sua medida. Tá? No caso dos autônomos ou liberais, a recomendação que eu faço é de 12 vezes os seus gastos mensais. Por quê? Porque o autônomo e os profissionais liberais, ele tem uma volatilidade de receita muito maior. O negócio pode ir bem, pode não ir, a empresa pode fechar, ele vai ter que abrir um outro negócio, enfim. Então, no caso dos exemplos anteriores ali, de 3 e 4 mil reais de custos mensais, então o autônomo ele teria que ter aí entre 36 mil e 48 mil reais guardados ali de reserva, esse dinheirinho paradinho ali para resolver emergências, para tomar decisões, né? E até para nós ali, no caso de 18 e 24 mil reais, estou cansado do meu trabalho. Você tem a liberdade de poder pedir demissão do seu trabalho, pensar em um outro emprego, uma outra forma de renda, sem ter aquele estresse, aquela pressão de, perdi meu trabalho, e agora? O que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou pagar minhas contas no próximo mês? Você tem uma reserva ali, uma folga ali de 6 meses, que você sabe, poxa, 6 meses eu consigo me bancar, eu consigo pensar numa nova atividade, vou fazer um curso para desenvolver uma nova habilidade, uma nova profissão, ou me reposicionar no mercado de trabalho. Tá? Então, a reserva de emergência também vai servir nesses momentos de desemprego. Fazer um curso para conseguir uma nova posição, para ganhar mais. Né? Então, pode ser perfeitamente utilizável nessas condições. E esse dinheiro, quando você tiver essa reserva, vocês vão ver o quanto isso vai trazer de tranquilidade para vocês. Tá? Então, onde colocar essa reserva? Né? A gente já falou quem que precisa ter, a gente já falou aqui um pouquinho de quanto deve ser essa reserva e agora onde colocar essa reserva. Quando a gente fala de investir um dinheiro, deixar um dinheiro parado em algum lugar por algum tempo, a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é quanto que isso vai render? Né? Onde é que eu coloco minha reserva para render mais? Então, atenção, duas coisas importantes aqui, ó. Atenção total aqui. Na reserva de emergência, a gente não busca rentabilidade. O que eu quero dizer com isso? A gente não está buscando aqui o melhor investimento do mercado financeiro para render mais por ano. A gente está buscando algum produto que tenha, assim, uma rentabilidade, mas não é um produto que vai me deixar rico do dia para a noite. Não é o melhor produto do mercado financeiro. É um produto que rende. Rende alguma coisa. Por quê? O dinheiro está lá parado e ele precisa render alguma coisa. Tá? O que nós buscamos aqui é a liquidez. Quando pensamos em reserva de emergência, a gente não foca muito em rendimento, a gente foca muito mais em liquidez. Liquidez é o quê? É a disponibilidade do dinheiro aqui, ó, na nossa mão, quando a gente precisar. Então, reserva de emergência, vamos focar sempre na liquidez, que é o quê? Poder sacar esse dinheiro a qualquer momento. E aí vamos ver esse conceito de a qualquer momento, tá? Quando eu digo aqui sacar a qualquer momento, é o seguinte, tem investimentos que eu posso sacar agora, meia-noite, 1 hora da manhã, 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, meio-dia, eu posso sacar a qualquer momento, eu vou lá e consigo ter aquele dinheiro disponível. Tem investimentos que também podem ser utilizados aqui para reserva de emergência, que eles só te dão o dinheiro um dia depois que você solicita, que são chamados investimentos D+1. Tá? Então, você tem D+0, que é hoje, e você tem D+1, que você pede hoje e amanhã está na sua conta. Também é considerado para reserva de emergência. Então, o ideal é que você tenha o quê? Os dois. Tenha um pouquinho de dinheiro naqueles investimentos que você pode sacar a qualquer momento, qualquer hora do dia e da noite, e investimentos que você vai ter um prazo para sacar e ele vai te pagar só no dia seguinte. Tá bom? Outra coisa, para a gente poder entender aqui, né, qual o melhor investimento. Taxa Selic e taxa CDI. A gente ouviu falar muito essa semana da taxa Selic, o Banco Central subiu a taxa Selic essa semana para 3,5% ao ano, e a taxa CDI,
ela segue muito de perto a taxa Selic. Tá? A taxa Selic é a taxa de juros que o governo estabelece, a taxa de juros básica da economia, né? Que o governo estabelece, o Banco Central. E o CDI é a taxa que um banco cobra para emprestar dinheiro para o outro banco. Tá? Não vou entrar muito no detalhe das taxas aqui, mas elas são muito parecidas. O CDI acompanha muito de pertinho a Selic. Então, aqui para o nosso exemplo, nós vamos considerar a Selic e o CDI exatamente iguais, no valor aí de 3,5% ao ano. E aqui eu vou trazer uma tabelinha com os possíveis produtos, os possíveis investimentos que a gente tem no mercado financeiro, que eu conheço e alguns que eu utilizo, que para colocar a reserva de emergência, e aí vamos estudar aqui um pouco quais são as características de cada um desses produtos, para ficar claro para vocês aí no momento de tomada de decisão. Então, o primeiro produto, poupança. Poupança é o produto líder, né, na reserva de emergência aí dos brasileiros. Eu utilizo a poupança, eu deixo sempre minha conta corrente zerada, tá? E aí eu faço o quê? Eu faço uma aplicação automática. Todo o dinheiro que entra na minha conta corrente, ele vai para a poupança, e todo o dinheiro que eu preciso sacar da conta corrente, fiz um pagamento, ele vai e resgata automaticamente da poupança. Então, eu aplico automático e resgato automático. Então, esse dinheiro da poupança é como se fosse ali o meu cheque especial, né? Eu deixo esse dinheiro guardado ali sempre para fazer a movimentação da minha conta corrente. Tá? Então, como é que funciona a poupança, gente? A poupança hoje, ela está pagando aí 70% da taxa Selic. Então, seria o quê? 70% de 3,5%, certo? Que daria aí, vamos considerar aí aproximadamente, tá? Um rendimento de 2,45% ao ano. Uma característica da poupança que agrada a todos os investidores: isento de imposto de renda. E não cobra IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Agora, uma característica que deve ser considerada é que o seu dinheiro só recebe pagamento de juros a cada 30 dias. Ou seja, o seu dinheiro tem que passar lá 30 dias certinho parado para poder rentabilizar. Se você sacar com 29 dias, você não vai ter nenhum juros sobre esse dinheiro. E o que é bom da poupança é a questão do saque. O saque é imediato, né? Você pode sacar a qualquer momento, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, onde você estiver, você pode acessar esse dinheiro. Muita gente nem considera a poupança como um investimento, tá? A galera desce a linha na poupança, né? Fica, não acredito que você tem dinheiro na poupança. Tenho dinheiro na poupança, sim. É o dinheiro que eu utilizo para movimentar minha conta corrente. Estou muito feliz. Muito obrigado. Então, assim, não tenho vergonha de ter dinheiro na poupança. Para quem está começando, gente, começa na poupança. Eu li uma frase num livro essa semana que dizia assim: investir em produto ruim é melhor do que não investir em nada. Então, é melhor investir na poupança, começar a sua reserva de emergência por ali, começar numa coisa que você conhece, tem confiança, ver ali todo mês um dinheirinho, do que não começar, do que ficar procrastinando, do que ficar sempre procurando, qual é o melhor produto, eu não vou botar na poupança, porque senão vão ficar falando que eu tenho dinheiro na poupança. Toda hora que eu entro na internet, fala que a poupança é uma merda, eu me acho o pior investidor do mundo. Não, gente, relaxa, começa, vai fazendo, é um processo. Vai conhecendo a poupança, vai conhecendo as outras opções, vai vendo qual está tendo mais rentabilidade, faz um teste, coloca um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e você vai aprendendo sobre esses produtos que estão disponíveis aí nas prateleiras dos bancos. Vamos para o segundo produto aqui, descobri essa semana, na verdade não descobri, já conhecia, mas eu comecei a usar essa semana, conta corrente do Nubank, tá? Vou fazer um teste, estou usando essa semana. O Nubank promete aí a rentabilidade de 100% do CDI, para o dinheiro que está parado lá na conta corrente do Nubank. Esse é o grande diferencial desse banco digital. Então, quando ele promete 100% do CDI, nas condições atuais, ele está prometendo aí uma rentabilidade para quem deixar o dinheiro parado lá na conta corrente deles, de 2,75% a 3% ao ano, mais ou menos. Tá? O imposto de renda vai ser pago, não é igual à poupança, existe incidência de imposto de renda sobre o lucro, claro. Você colocou R$1.000, esse dinheiro virou 1.100, você vai pagar imposto de renda sobre os R$100 de lucro que esse investimento deu. Tá? Existe o IOF também, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Até 30 dias o IOF é pago. Na verdade, do dia 1 ao dia 29, né? A partir do dia 30, você é isento de IOF. Então, se você sacar o seu dinheiro antes dele completar
29 dias, 30 dias ali parado, né? Você vai pagar também um imposto sobre o lucro, tá? Então, gente, quando você pega aí essa rentabilidade, rende 100% do CDI, tá? Rende mais do que 70% da Selic, rende. Agora, quanto você está pagando de imposto? Quanto você está pagando de IOF nessa operação? Isso tem que ser calculado para saber, né, se essa rentabilidade vai valer a pena ou não, tá? Juros recebidos, rende todo dia, o dinheiro rende todo dia, hoje, amanhã, se você for ver, cada dia que passa o dinheiro vai estar um pouquinho maior lá. Não é igual a poupança, que você só vai ver os juros depois de 30 dias. O prazo também do saque lá na conta do Nubank é imediato, precisou sacar, precisou fazer uma movimentação, o dinheiro está disponível. Aqui embaixo, no cantinho da tela, eu coloquei para vocês a tabela do imposto de renda regressivo. Quando eu falo ali, ó, imposto de renda, tabela regressiva, é essa tabelinha do canto aqui embaixo, tá? E aí quer dizer o quê? Se você deixa o seu dinheiro parado numa aplicação financeira até 6 meses, o governo vai te cobrar 22,5% de imposto de renda sobre o lucro dessa operação, tá? Se for de 6 meses a 1 ano, o imposto vai ser de 20%, podendo chegar lá com mais de 2 anos, o dinheiro parado lá mais de 2 anos, você vai pagar só 15%, só, né? 15% de imposto de renda sobre o lucro daquela operação. Então, por exemplo, rende 100% do CDI, tá? Então, seria o quê? Seria 3,5%. E por que eu estou dizendo aqui que o rendimento aproximado não é 3,5%, e sim 2,75% a 3%? Porque eu já descontei o imposto de renda. Se você descontar 22,5% de 3,5%, que é o 100% do CDI, você vai ver que dá uma rentabilidade de 2,75%. Se esse dinheiro ficar parado lá 2 anos e só cobrar 15% de imposto, esse dinheiro me deu uma rentabilidade aí de 3% ao ano, tá? Então, mesmo descontando o imposto de renda, vocês estão vendo que a rentabilidade desse produto aí do Nubank, que rende 100% do CDI, ele está um pouquinho maior do que a poupança, então vale a pena mais do que a poupança colocar lá. Vamos aqui para nosso terceiro produto aí do mercado financeiro, que é o famoso Tesouro Selic, produto lá do Tesouro Direto, investimento diretamente com o governo, né? O Tesouro Selic, ele promete 100% da taxa Selic, ou seja, ele promete aí 3,5% ao ano de rendimento hoje, com a nova taxa Selic, tá? Quando a gente faz o abatimento do imposto de renda na tabela regressiva, a gente vai ter uma rentabilidade semelhante ao 100% do CDI, 2,75% a 3% ao ano, tá? Incide também o imposto de renda da tabela regressiva, até 30 dias cobra IOF e os juros desse dinheiro que você está lá investido, ele é contado todos os dias. Então, se o dinheiro for lá 14 dias, vai ser rentabilizado por 14 dias, não é igual à poupança. E agora uma característica, o Tesouro Direto, você pede o dinheiro hoje e ele entra na conta no dia seguinte. Esses investimentos, gente, que eu vou mostrar para vocês aqui, esses produtos que são D+1, se você solicitar o dinheiro até as 13 horas, acho que se não me engano são as 13 horas, você ainda recebe no mesmo dia, tá? Mas se você pedir isso depois das 13 horas, ou 15 horas, não me lembro, você só vai receber o dinheiro no próximo dia. Então, dependendo da emergência que você tiver, se o dinheiro for para agora, você não consegue, tá? Você só vai conseguir para amanhã. Por isso que é importante ter algum produto que pague agora e ter algum produto que pague amanhã. Assim você fica protegido nos dois, tá? Outro produto que eu conheci é o CDB do PagBank, que é o PagSeguro. Tem um aplicativo que você pode baixar do PagSeguro, PagBank, tá? É o banco do PagSeguro. Lá no PagBank, eles estão oferecendo um CDB, tá? De 200% do CDI, com liquidez diária, né? Podendo sacar aí todo dia, com um limite de até 5 mil reais. Então, vale muito a pena, só que você só pode colocar 5 mil reais da sua reserva nesse produto, tá? 200% do CDI, com essa taxa de CDI agora de 3,5%, a gente está falando aí de algo em torno de 5,5% a 6% por ano, já descontado o imposto de renda ali da tabela regressiva. Então, um rendimento muito considerável, tá?
incide a tabela regressiva, como eu falei, até 30 dias o IOF você vai pagar, passou de 30 dias não tem mais IOF, os juros recebe todo dia, e o prazo para saque também é D+1. Tá? CDBs em geral, do seu banco, das corretoras, dos diversos bancos aí que você tem acesso, enfim, CDBs em geral. Procure um CDB que pague pelo menos 100% do CDI. Tá? Tem CDB que paga menos, paga 80, 85, 90, 95. Procure um CDB que pague pelo menos 100%. Você vai achar. Se não achar no seu banco, procure em outro banco, procure numa corretora, abre conta numa corretora ou em 2, 3 corretoras para ver os produtos que estão disponíveis em cada uma delas. E com certeza você vai achar aí um CDB com 100% do CDI, com liquidez diária para colocar o teu dinheiro. Tá? Então, a rentabilidade vai ser entre 2,75 e 3 também, já descontado em um imposto de renda, aproximadamente isso, considerando o cenário atual, tá? Tabela regressiva de imposto de renda, IOF também até 30 dias, juros recebidos sobre o dinheiro que está lá parado todos os dias e o prazo para saque D+1. E aqui um outro produto, FIRF. O que é isso, André? Fundo de investimento em renda fixa. Tá? Então, existem fundos de investimento atrelados à renda fixa, atrelados a CDBs, atrelados ao Tesouro, atrelados a várias coisas, vários produtos de renda fixa. Tá? E aí, esses fundos, geralmente, ele acompanham o indexador, que é 100% do CDI. A meta do fundo é sempre pagar pelo menos 100% do CDI. Tá? Só que o fundo ele varia muito, sim. Ele não tem uma linearidade, assim, porque ele tem vários produtos de renda fixa. Então, um pode estar indo melhor, outro pode estar indo menor, pior, tá? Então, eu diria aí que aproximadamente um fundo de investimento em renda fixa, nos últimos 12 meses, aí você vai achar fundos que está rendendo de 0,5% até 6, 7% ao ano, tá? Esses fundos de renda fixa. O fundo insere também a tabela regressiva do imposto de renda, e o fundo tem uma característicazinha a mais que vocês precisam prestar atenção, que é uma taxa de administração, tá? Os fundos, eles cobram taxa de administração 0,4%, 1%, enfim, eles vão cobrar uma taxa porque eles estão administrando ali o seu dinheiro. Então, essa taxa tem que ser considerada também ali quando você for fazer o cálculo da rentabilidade do fundo para ver se ele vale a pena, tá? O IOF do fundo também até 30 dias, mesma regra. No fundo, o seu dinheiro rende todo dia e você saca geralmente aí com D+1 para os fundos de liquidez diária atrelados à renda fixa. E o último produto que eu quero trazer para vocês é o LCI, LCA, tá? O LCI e o LCA, é a letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Você vai achar aí LCI na casa de 96%, 97% do CDI, é a maioria deles, tá? Então, peguei um exemplo aqui de 96% do CDI. Então, 96% de 3,5%, que é o CDI hoje, daria aí 3,35% ao ano, tá? O LCI e o LCA têm uma vantagem muito grande, que eles são isentos de imposto de renda, assim como a poupança, não pagam IOF, assim como a poupança, e os juros são recebidos todos os dias, tá? Agora, uma característica importante. A maioria dos LCI e LCA que você vai achar com liquidez diária para poder sacar todos os dias, você vai ter que deixar esse dinheiro lá parado por 90 dias primeiro, tá? Então, primeiro você vai investir no LCI e LCA, sabe que por 90 dias você não vai poder pegar nesse dinheiro, e aí sim, só depois dos 90 dias começa a liquidez diária e você pode sacar a qualquer momento. Então, é muito interessante você deixar por 90 dias esse dinheiro ali paradinho e depois saber que você vai ter uma rentabilidade muito boa, né? Considerando aí os outros produtos, isento de imposto de renda, isento de todas essas outras coisas aí. Então, o que que eu uso hoje para minha reserva de emergência, tá? Eu uso a poupança como a movimentação da minha conta corrente, como sendo ali o meu cheque especial, como eu falei para vocês. Eu uso a conta do Nubank, passei a usar essa semana para conhecer, tá? Mas rende 100% do CDI, então me parece uma coisa interessante. Coloquei uma parte da minha reserva lá. Outra parte da minha reserva eu coloquei no CDB do PagBank, né?
R$ 5.000 da reserva está lá atrelado a 200% do CDI. Esse é o melhor produto que eu conheço hoje, mas ele tem a limitação de R$ 5.000, tá? Tenho também um pouco em fundo de investimento atrelado à renda fixa, tá? E tenho também um pouco em LCI e LCA. Como a reserva acaba sendo um dinheiro assim consideravelmente grande, né? Quando você pega 6 meses do seu custo, 12 meses do seu custo, tá? Você pode fracionar a reserva, ter dinheiro em alguns produtos, né, para poder garantir aí uma rentabilidade melhor dessa reserva, apesar do foco não ser rentabilidade, mas você tem ali dividido em vários produtos, isso te dá mais segurança, mais rentabilidade aí, com certeza. Então, esse foi os produtos que eu utilizo, os produtos que eu conheço que poderiam ser utilizados aí para colocar a reserva de emergência de vocês. E isso tudo, gente, é para quê? Por que eu quero que vocês façam a reserva de emergência? Por que eu tenho a minha reserva de emergência? Para ter paz na vida. Não tem coisa mais tranquila e mais gostosa na vida do que saber que existe um dinheiro ali separado para resolver problemas ou para agariar oportunidades. Quando vocês tiverem essa reserva, ou se vocês já tiverem essa reserva, vocês vão saber do que eu estou falando. E quando você tem paz financeira, né? Quando você tem paz ali de poder resolver problemas financeiros que vão aparecer, agarrar oportunidades, todos os outros pilares da sua vida começam a funcionar numa dinâmica muito melhor, né? Você deixa de estar preocupado com o dinheiro e passa a focar na saúde, na qualidade de vida, no tempo com a família, no trabalho, nos seus projetos pessoais. Então, é isso que eu quero para vocês. E é isso que eu trago na minha mentoria, que eu chamo a mentoria O Resgate, para resgatar as pessoas do endividamento, para resgatar as pessoas da falta de controle financeiro, né? E essa mentoria, ela está dividida em 6 encontros online, aí, entre 1 hora e meia. Semana passada, eu fiz uma sessão de mentoria de 3 horas e meia, com 3 horas e meia com uma cliente. Então, assim, é muito além, é over delivery o tempo todo. Então, são 6 encontros online, ao vivo, comigo te ajudando a implementar o que você tem que implementar na sua vida, seguir o passo a passo, que a gente vai criar a partir de um plano individualizado, né? Para que você possa seguir e se sair das dívidas, montar sua reserva de emergência e se tornar um investidor iniciante e, a partir daí, seguir o seu fluxo de investidor para o resto da vida. São até 6 meses de acompanhamento, tá? Podendo ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo da periodicidade aí dos nossos encontros. E um contato muito próximo comigo, via WhatsApp, via Instagram, via reuniões no Zoom, tá? Um contato muito personalizado, ferramentas avançadas que eu trago dos meus programas de mentoria, das mentorias que eu faço por aí, dos livros que eu leio, do conhecimento adquirido durante toda essa jornada. Então, esse é o programa de mentoria individual da mentoria O Resgate, né? Essa mentoria que eu criei, a mentoria O Resgate, ela é a bússola que te permitirá definir os passos da sua vida financeira e identificar onde você precisa atuar para quitar as suas dívidas, montar sua reserva e se tornar aí um pequeno investidor. Ela é a bússola para que você tenha resultados efetivos por meio de ferramentas novas, avançadas e simples de usar, que eu criei para definir objetivos e metas financeiras, para calcular a tua reserva de emergência, definir onde ela vai ser aplicada, controlar as suas despesas mensais, realizar os seus sonhos e os seus objetivos financeiros. Principalmente isso. A gente faz uma montagem dos teus planos, dos teus objetivos, para que você tenha uma visão do potencial que o teu dinheiro tem de realizar os teus sonhos, as tuas vontades, as tuas necessidades e te dar uma vida com muito mais paz, conforto e tranquilidade. Tá? E para ter acesso a isso tudo que a Mentoria O Resgate traz, eu tenho certeza, você só vai precisar fazer um pequeno investimento mensal. Eu tenho certeza que você irá se surpreender com a velocidade que você atingirá dos seus resultados e sairá do nosso primeiro encontro num nível muito, muito mais acima do que você está hoje. Eu tenho certeza. E eu vou deixar aqui no link abaixo o formulário de inscrição da Mentoria O Resgate, um formulário de aplicação, tá? Para que você possa ver se você tem perfil e garantir a sua vaga. Este não será o investimento mais barato da sua vida, mas com certeza pode ser um dos investimentos que mais irá te gerar resultados. O investimento para poder fazer parte da Mentoria O Resgate, depois de preenchido o formulário de aplicação, tá?
é de 12 parcelas de R$ 199,70, R$ 199,70. Ou um pagamento à vista de R$ 1.997. Isso dá, gente, aproximadamente R$ 6,56 por dia. Um suco que você toma ali no restaurante onde você almoça. Então, é um investimento pequeno para o benefício que você vai ter para o resto da sua vida, um controle financeiro para realizar os teus sonhos, realizar os teus objetivos, montar a tua reserva, te dar paz. Então, é um investimento que vale muito a pena, 12 vezes de R$ 199,70, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, vou deixar um link na descrição aqui abaixo da página da mentoria. E aqui dentro da página da mentoria, vocês vão encontrar tudo como funciona o programa, que é quem sou eu, né, o André, como que eu consigo acelerar os teus resultados, garantir a tua melhora, como que eu te ajudo a ganhar dinheiro. E o mais importante é preencher o formulário de aplicação. A mentoria, ela funciona por meio de um questionário para que a gente avalie cada um dos participantes que querem ingressar no programa de mentoria, tá? O programa não é para todo mundo, você precisa estar no momento específico e preparado para participar do programa de mentoria. Então, esse formulário de aplicação vai ter uma série de perguntas aqui que você vai respondendo. Você vai demorar aí uns 5 minutinhos para responder, tá? Que é para a gente ver se a gente está alinhado com as ideias da mentoria, qual é o momento da sua vida financeira agora, como que eu posso te ajudar a chegar no próximo nível. E aí, depois de responder o questionário, eu vou avaliar as suas perguntas. E se você não estiver preparado, não tem problema, não se preocupe. Eu vou conversar com você e vou te mostrar o que você deve fazer para poder estar preparado para entrar no programa de mentoria e aí sim, de uma vez por todas, alavancar os teus resultados de uma forma muito mais exponencial, tá? Então, preencham, responda aqui as perguntas, não precisa mentir, tá? Responda a verdade para que a gente possa se identificar, que a gente possa se conectar. Um programa de mentoria é muito de conexão entre um mentor e um mentorando, né? Conexão de histórias, conexão de vida, conexão de momento. Então, por favor, respondam a verdade, e aí depois a gente conversa. Se você não tiver no momento, eu vou ter o maior prazer do mundo de te ajudar para que você possa estar pronto para chegar aqui e fazer o programa de mentoria e chegar num próximo nível na sua vida financeira com muita rapidez, muita velocidade, muita segurança, tá? Então, muito obrigado. Foi um prazer compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Clica no link aqui abaixo, me segue no Instagram, preencha o formulário de aplicação na mentoria e nos vemos na próxima quinta-feira numa nova sessão aberta de mentoria. Até mais ver.